Graça e paz, Igreja do Avivamento. Quem crê que o Senhor está do seu lado, dá um glória a Deus aí. Amém. É muito bom estarmos diante do Senhor para servi-lo, né? E adorá-lo. Sempre será um privilégio, uma alegria estarmos diante do Senhor para prestar a Ele o nosso culto, né? Que nós somos devedores, tá? Nós, como crentes, como servo do Senhor, nós devemos, né? Como a palavra fala, tributai ao Senhor. A palavra tributai é tributo, né? Nós devemos o nosso tributo de louvor e adoração ao nosso Deus, né? Que bom que vocês estão pagando, né? E você não abra mão dessa oportunidade, né? Sabemos que o horário às vezes não ajuda e tal, mas como eu tenho falado, se organize, né? Se organize para estar aqui. É melhor termos alguma coisa, né? Ter uma oportunidade do que não termos, né? Então, em nome de Jesus, nós nos alegramos, né? Você também que está nos assistindo aí também. É muito importante que você pare tudo agora para poder estar ouvindo Deus falar com você, tá bom? Nós vamos tirar nossas primícias, dízimos e ofertas ao Senhor. Abra comigo 2 Coríntios capítulo 9. Nós lemos, já lemos muitas vezes, mas é bom, ele é muito direto, né? Muito específico a respeito de um coração livre para semear. 9:6. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará, e o que semeia abundância, em abundância também se fará. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, toda suficiência, superabundez em toda boa obra. Queridos, nós temos que ter uma alegria, né? Tem que ser uma alegria a gente ter o privilégio de trazer primícias, dízimos e ofertas ao Senhor. Deus, tudo que nós temos vem do Senhor, tudo que nós temos é de Deus, pertence a Deus. Às vezes tem pessoas que não entenderam isso ainda, né? Que se nós temos alguma coisa é porque Deus nos proveu, porque Deus permitiu, tá? E Deus é doador de todas as coisas. E parte do que Ele doa a você, né? Do que Ele dá a você o direito de administrar, Ele ordena para que você traga, para que você deposite na casa do tesouro, para que haja mantimento na casa do Senhor. É um mandamento, né? Deus ordenou, tá? Primícia, dízimos, oferta. A primícia e dízimo, não sabe que é taxado, né? 10% e 3%, que equivale a um dia do seu trabalho, primeiro dia do seu trabalho. E, é claro, a oferta, Deus não quer, Deus não te dá liberdade de não dar. Deus te dá liberdade de você estabelecer o valor. Pode ser mais do que dízimo e primícia, pode ser menos, não importa. É algo que tem que ser movido pelo seu coração. Dentro desse contexto, né, o que Paulo diz? Olha, se você, né, semear pouco, você vai colher pouco. Paulo está dizendo que o princípio de obediência a Deus é uma semeadura que não tem como você não colher os frutos dessa semeadura. Da mesma forma, se você não semear, você não vai colher. É um princípio básico, né? Há muita gente que deixa de ser abençoada porque na hora de colher o fruto, não teve a semeadura. A verdade é essa, né? Você não tem como chegar, né, com a mangueira querendo manga, se você não plantar, né, a manga, ou a mangueira, para que ela venha crescer e gerar a manga. Então não vai questionar, né? A não ser que você fizer todo esse processo, não acontecer, mas biblicamente, até no contexto, né, digamos assim, natural, até pode acontecer. Jesus disse que Jesus encontrou uma figueira que não deu fruto. Ele estabeleceu um problema ali. Mas em relação ao que a Bíblia diz, que quando nós semeamos no princípio espiritual, é impossível nós não colhermos. Então, se você é fiel nessas primícias, seus dízimos e suas ofertas, no tempo oportuno que Deus estabeleceu, você vai colher. E que colheita é essa, né? Deus vai abrir as portas do céu, te abençoar com bênção sem medida, vai repreender o devorador, pessoas lhe chamarão feliz e abençoado na terra.
né? Aos primiciantes, a bênção do Senhor repousará sobre a sua casa continuamente, e a sua descendência será poderosa e abençoada na terra. Aos ofertantes, Deus vai dar a você outra medida, muito maior do que você semeou, será sacudida, transbordante, que generosamente vos darão. Ou seja, se você plantar, obedecendo ao Senhor, você vai colher esses frutos específicos da sua semeadura. É importante que você entenda, em nome de Jesus de Nazaré, Deus não está interessado em valor, em dinheiro. Deus está interessado num coração que lhe obedeça e seja fiel a Ele. E principalmente, que faça isso com alegria. Porque Deus ama ao que dá com alegria. Amém? Lembrando que se você não tiver a oportunidade de vir à igreja para trazer primícias de oferta, você pode fazer transferências bancárias, né? As nossas contas, se você tem conta no Bradesco e na Caixa Econômica, você pode fazer transferência direta, né? Não vai ter custo nenhum, Bradesco para Bradesco, Caixa para Caixa, ou, se preferir, né, de qualquer banco, ou até mesmo desses bancos, você pode fazer o Pix, né? E o Pix da nossa igreja é o CNPJ da igreja, tá? Que está no Bradesco, né? No caso, eu já decorei, né? 03 205 989 001 301, né? E 68, no meu contrário, 68, que isso é o NPJ da igreja, ok? E com certeza, independente de qualquer circunstância, o que você semear, Deus vai lhe trazer uma colheita extraordinária. Vamos ficar de pé, você que está aqui, né, presencialmente, e vamos trazer no altar do Senhor nossas primícias, dízimos e ofertas ao Senhor. Vamos ficar de pé? Na autoridade que é no nome de Jesus, eu quero abençoar os teus filhos, ó Pai, com prosperidade, com bênção, com riqueza, que todos sejam tremendamente abençoados por Ti, aqueles que trouxeram primícias e ofertas no Teu altar, aqueles que fizeram a mesma coisa através de transferências bancárias, Deus, que todos sejam tremendamente abençoados por Ti, que todos possam vivenciar e testemunhar, Deus, da colheita, que cada um vai colher, conforme a semeadura de cada um. Que todos entendam e compreendam que a Tua mão poderosa é infalível para nos abençoar. Quando encontra o fundamento da fidelidade e da liberalidade. Por isso eu te abençoo e repreendo todo espírito de miséria, de pobreza, de falência, desemprego, de doença. Tudo vai cair por terra, porque a bênção do Senhor é aquela que enriquece e não acrescenta dores. E é no nome de Jesus que nós oramos. Se você crê, dê um glória a Deus e aplauda Jesus pela sua prosperidade. Poder sentar, queridos? Abra comigo Números capítulo 13. E vamos ler apenas no versículo 30. Números 13 e versículo 30. Diz assim a palavra do Senhor: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Nós pedimos a Tua bênção sobre nós, pedimos a Tua graça, a Tua unção, para que possamos ministrar essa palavra, que todos sejam tocados pelo poder dela, transformados e pelo poder dessa palavra, que o propósito dela venha se cumprir em cada vida. Qualquer outro espírito que não seja esse, está rejeitado em nome de Jesus. Que todos sejam tremendamente abençoados pelo poder dessa palavra. E é no nome de Jesus nós oramos. Se você crê, diga graças a Deus. Muito bem, queridos. Eu queria falar, né? Nessa tarde, né? Agora já estamos na tarde. É estranho, né? Mas a gente vai, né? Tomara que
Não é para acostumar, não. A ideia não é acostumar, né? Bom, eu queria falar hoje, né, sobre o alfabeto da vida cristã, né? E tomando como base as 5 primeiras letras do alfabeto. A, B, C, D e E. Quando nós falamos de vida cristã, nós vamos falando de uma caminhada. Paulo fala até de uma carreira que foi proposta, né? E dentro desse contexto, dessa carreira e desse processo, certo? Desse processo, nós podemos começar bem e terminar mal, ou podemos até começar mal e terminar bem. Eu tenho falado muito sobre isso aqui, porque o que mais importa para Deus é como terminamos. Por isso que eu falo que aquele que perseverar até o fim, né, será salvo. Ou seja, existe um processo que vai se findar. E até que se finde, né, esse processo, até que esse processo tenha fim, nós temos uma caminhada, certo? Nós temos uma longa jornada para trabalharmos. A Bíblia fala que existe uma porta, né, que é larga, outra estreita, tá? Então, e os que, né, a larga, muitos passarão por ela, mas a estreita são poucos. Ou seja, existe um objetivo, é atravessarmos essa porta estreita, tá? Para herdarmos vida eterna, para sermos abençoados pelo Senhor e conquistarmos tudo aquilo que o Senhor estabeleceu para nós conquistarmos. Então, quando nós falamos dessas bases espirituais, né, desse alfabeto espiritual, nós vamos falando de um contexto de que nós não podemos de forma nenhuma, em nenhum momento, certo? Digamos assim, ficarmos sem vigilância a respeito de como está a nossa vida espiritual e como está a nossa vida cristã. Nós tomamos como base, né, como exemplo, o nosso querido irmão Caleb, porque Caleb, ele foi uma pessoa que viveu todos os contextos mais difíceis que você possa imaginar para estabelecer o propósito que Deus tinha na vida dele. Qual é o propósito de Deus na vida de Caleb? Que ele fosse liberto do Egito e conquistasse a terra prometida, tá? E nesse contexto, tudo que ele vivenciou, tá? Tudo que ele passou, desde os contextos espirituais, né, que o Senhor fez grandes milagres, ele viu a glória de Deus, ele libertou eles do Egito com mão forte, mas também o sofrimento no deserto. Não deixou com que esse homem, de forma nenhuma, em nenhum momento, certo? Apesar da circunstância, abrisse mão da sua fé, abrisse mão daquilo que ele acreditava e da sua relação com Deus e a promessa que Deus tinha para a vida dele. Então, nós podemos entender que Caleb é esse sujeito, né, que passou pelo deserto, viveu até muitas coisas que muitos viveram, tá? Mas muitos pereceram, mas ele permaneceu de pé, ele permaneceu firme. E eu profetizo, querido, que você vai permanecer firme em nome de Jesus. E aí, como minha palavra é uma palavra muito direta, muito simples, né? E sobre essa base da vida cristã, certo? Então, quais são esse alfabeto, né, da nossa vida cristã? Primeiro, letra A, né, são atitudes que nos levam em direção a Deus. O crente jamais, ele vai vivenciar a vida espiritual se não ter atitudes que o leva na direção de Deus. Você pode se converter hoje, mas se hoje, a partir de hoje, você não ter atitudes que você se aproxime de Deus, que se envolva com Deus, automaticamente essa vida espiritual vai se estagnar ou até mesmo morrer. Nós podemos perceber claramente que Caleb em nenhum momento perdeu, certo? A sua visibilidade em relação a Deus, a sua base de fé em relação a Deus. Todos sofreram, todos murmuraram, todos questionaram, todos duvidaram, mas ele permaneceu firme de que o Deus que tinham prometido, aquilo que tinham prometido, iria cumprir na sua vida. Mas eu não tenho dúvida que Caleb nunca deixou de ser crente, apesar de sofrer o deserto e a dificuldade com todos aqueles que não creram, com todos aqueles que foram desobedientes a Deus. Mas nós podemos perceber, nós vamos notar isso no final da história dele,
que o mesmo entusiasmo, a mesma fé que ele tinha no início, né? Quando ele teve a experiência de sair do Egito através do poder de Deus, ele tinha no final da sua vida. Então, queridos, nós vamos ter atitudes a cada dia de nos voltarmos para Deus. Deus precisa ser Deus em nossa vida. E como podemos fazer isso? Primeiro, ter atitude de renunciar ao mundo. Não se pode viver uma vida espiritual, tá, sem renunciar àquilo que não é espiritual. Pelo menos aquilo que impede a nossa vida espiritual ser mais abrangente. Eu tenho falado que nós estamos vivendo uma vida hoje que nós não estamos encontrando um tempo para Deus. Ou pior, não estamos nos dando prioridade do nosso tempo para Deus. Então não tem como, certo? Se você não tem atitude para se relacionar com Deus, nós podemos ter uma atitude para não nos relacionar com Deus. E a nossa vida espiritual vai se basear nisso. Se nós não oramos, não buscamos, não estabelecemos a nossa vida espiritual, se nós nos envolvemos com as coisas espirituais, automaticamente vamos ver uma vida espiritual amena, ou até nesse contexto fria, e infelizmente até mesmo nos perdermos. Essa é uma realidade. Então nós vamos ter atitudes, vamos falar, olha, nós vamos fazer isso, né? Eu vou ter uma vida de oração, eu vou buscar o Senhor, eu vou adorar o Senhor, eu vou estabelecer na minha vida que o primeiro lugar na minha vida é do Senhor. Então, esse negócio de ficar olhando para o céu, não, querido, nós temos que nos envolver. Vida espiritual é vivida, entendeu? Cada dia, por isso que Davi fala assim, que, olha, Senhor, eu quero dar a ti um cântico novo, porque todas as manhãs ele separava para buscar o Senhor, e para entregar ao Senhor algo novo. Davi trouxe a Arca da Aliança para perto dele, fez o tabernáculo de Davi, para que ele pudesse estar perto do Senhor. Por quê? Porque a Arca da Aliança era a referência, certo? Da glória de Deus, e ele queria estar perto. Então, o que ele fez? Trouxe a Arca da Aliança. O que ele fez? Todos se apresentavam diante do Senhor, para servir e adorá-lo. Então, eu não posso ter vida espiritual, se não ter atitudes voltadas para a minha vida espiritual. É simples assim, né? Eu quero poder, tem que orar mais, né? Eu quero conhecer o Senhor, comece conhecendo através da palavra, né? Eu quero, ter milagres, então seja um profeta, estabeleça uma vida profética na sua vida. Se não houver atitude na direção de Deus, não tem como nós sermos cheios de Deus. Nós só seremos cheios de Deus se estivermos junto com Deus. Aleluia! Então, em nome de Jesus, tenha atitude, querido. A sua atitude é direção. Por que pessoas se desviam, saem do Evangelho? Porque começam a ter atitudes que os distancia de Deus. É simples assim, né? Quanto mais você vai na direção de Deus, né, mais você vai ter de Deus. Quanto menos você fizer isso, menos você vai ter de Deus. Então, tem atitudes em direção de Deus. O segundo, né, a segunda letra, o segundo contexto do alfabeto da vida cristã é o batismo. Tá? É o batismo. Por que eu escolhi o batismo? Por que me deu essa direção? Porque o batismo aqui não é só o contexto de você ali mergulhar nas águas e tal, né? Porque o batismo tem uma representação extraordinária. O batismo é morte. O batismo é morte e ressurreição. O batismo é um sinal claro de testemunho que você está assumindo um compromisso diante de todos, que você é do Senhor. A Bíblia fala que não, né? Quem crê e for batizado será salvo. Por que a Bíblia fala isso? Porque toda pessoa que crê que é salva, transformando com Deus, ele vai desejar ardentemente se batizar. É natural. Porque ele quer mostrar para todo mundo o que Deus já fez na sua vida. Então, batismo é morte e ressurreição. Eu morri para o mundo e agora estou vivo para Deus. Eu fui ressurreto. Aquele velho homem morreu, né? A velha natureza que era escravizada pelo pecado, não faz mais parte da minha vida. Eu posso até pecar, mas eu não sou mais escravo do pecado. Eu tenho o poder e a força de Deus de viver, sem pecar,
de viver e não ofender a Deus, de escolher uma vida santa diante de Deus, de escolher as coisas que são de Deus e que pertencem a Deus. O crente pode pecar por escolha, mas não como escravo. Jesus nos libertou, tá? Ele nos ressuscitou. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos salvou, trazendo ressurreição do nosso espírito. E agora o nosso espírito é vivificado e nós podemos entrar no Santo dos Santos, falarmos com o Senhor, entrarmos na sala do trono e vermos a glória do Pai. Porque o seu sangue nos garante, nos purifica, digamos assim, nos dá acesso, porque algo foi feito em minha vida. Então, eu sou do Senhor, aleluia! Quando nós falamos, pode aplaudir o Jesus. Quando nós falamos de batismo, nós estamos falando de compromisso. A pessoa que batiza, ele está dizendo, eu vou estar comprometido. Está comprometido com Deus, comprometido com a igreja, com o ministério. Agora, eu quero que todos saibam que a minha vida pertence ao Senhor. E de alguma forma eu vou fazer o melhor de mim para Deus. Tem gente que depois esquece disso, né? Esquece disso. O batismo, ele é, digamos assim, um fundamento do processo da aliança, tá? Não quer dizer que, como alguns, algumas religiões fazem, que o batismo é sacramento. Não cremos assim, tá? Nós cremos que o batismo é exatamente um selo de compromisso. Todo cristão tem que ser compromissado. Tem como, querido? Como é que eu sou cristão, não sou compromissado com as coisas de Deus? Tem um discipulado, não vou. Tem uma célula, não vou. Tem um culto, eu vou, hoje não vou porque, é 4 da tarde. Eu vou lá, não. Certo? E nem se esforça para isso, Mas é tipo assim, nessa manhã, tem gente que não vem num culto, de manhã ou à tarde e tal, mas acorda 4 da manhã para jogar futebol. Entendeu? Então são coisas assim que a gente não entende, tá? Então a pessoa tem compromisso com o trabalho, com outras coisas, mas com as coisas de Deus, então se sobrar um tempo, eu vou fazer. Mas quando você, querido, quando você e eu fomos batizados, nós estamos dizendo que exatamente a partir daquele dia, não é que havia antes, já havia o compromisso, mas nós estamos dizendo para todo mundo que nós estamos compromissados. Por isso que a Bíblia fala, a Bíblia fala, e batismo é imersão. Por quê? Porque quando Jesus disse para aqueles 2 discípulos, que a mãe deles pede, para que cada um se assente, cada um do seu lado, certo? Aí eles falam assim, mas eles podem, podem receber o batismo que eu vou ser batizado? Quero batismo no sofrimento, Aí Jesus teve a revelação, não, eles serão batizados da mesma forma que eu vou ser, certo? Mas em relação, um se assentar ao meu lado, outro à direita, à esquerda, isso compete ao Pai. Por quê? Porque esses 2 discípulos foram mártires, morreram no sofrimento como Jesus. Ou seja, eles foram batizados no sofrimento. Eles morreram, deram as suas vidas por amor a Jesus. De forma que Jesus morreu na cruz com sofrimento. Ou seja, o batismo, certo? É uma identidade, certo? Daquilo em que você está fazendo e realizando para Deus. Então não tem como você dizer que eu sou crente em Jesus, e não me envolvo com as coisas de Jesus. Não me envolvo com aquilo que pertence ao Senhor. Então, não tem como. Então nós vamos ser batizados todos os dias, nesse contexto de compromisso. Eu sou do Senhor. Nunca se esqueça que você é de Deus. Nós não podemos ter 2 senhores. Não podemos cochear entre 2 pensamentos. Nós pertencemos a Deus, ou seja, nós somos cidadãos dos céus. Deus nos resgatou para sermos dele. E quando nos batizamos, esse batismo representa exatamente essa aliança eterna que não pode ser de nenhuma forma quebrada ou destruída. Isso é tão extraordinário que só o homem pode fazer isso, através da apostasia. Ele não querendo mais isso, mas a que Deus estabelece é eterna.
Isso é tão sério que até hoje Deus tem uma aliança com o povo de Israel, apesar deles não reconhecerem a nova aliança. Porque mesmo que a gente seja infiel, Deus permanece fiel. Aleluia! Então o segundo aspecto aqui é o batismo. O terceiro, né, a letra C, é a capacitação espiritual, ou o crescimento espiritual. Como é que eu posso ter uma vida cristã se eu não busco de Deus a capacitação espiritual? Quando eu falo capacitação espiritual aqui, não é só conhecimento. Estou falando realmente, né, de uma relação com Deus a tal ponto que a gente possa crescer, possa desenvolver. Eu tenho falado isso aqui algumas vezes. Nós não podemos ter anos de crente e não ter maturidade espiritual. Não temos crescimento espiritual, não aprendemos alguma coisa. Às vezes nós passamos anos na igreja e nós estamos vivendo os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, tá? Estamos passando pelas mesmas coisas. A coisa que a gente trata na igreja com algumas pessoas, que tem anos que a gente trata essas mesmas coisas. E por que isso não muda? Porque as pessoas não mudam. Não há um crescimento, não há uma busca, tá? Não há, digamos assim, um projeto espiritual que eles possam fazer diante dele mesmo. Uma das coisas assim que eu aprendi mesmo na adolescência é me comprometer a ler a Bíblia toda. Coisa simples, né? Eu vou ler a Bíblia toda, mas irmãos, eu entendo perfeitamente que a partir daquele momento eu cresci muito espiritualmente, aquilo fundamentou a minha fé. Eu passei por todas as fases que todos os jovens passam, né? Os mesmos problemas, dificuldades, mas eu superei tudo isso porque a minha base era estabelecida. Eu tinha palavra, eu tinha o conhecimento, certo? Eu tinha consciência plena de que o pecado poderia matar minha vida espiritual e minha relação com Deus. Mas se não houvesse esse crescimento, com certeza absoluta, talvez eu seria um jovem desviado ou coisa parecida. Mas eu permaneci como Caleb permaneceu, entendeu? Ou seja, eu não tenho dúvida que todas as vezes, durante os 40 anos, cada dia, Caleb se crescia e se envolvia com Deus, sabendo que estava mais perto o cumprimento da promessa de Deus na vida dele. E não é diferente com você, querido. Nós temos que ver cada dia como se esse fosse o último dia. Como se Jesus fosse voltar hoje ou amanhã ou daqui a pouco. Entendeu? Cada dia é uma oportunidade de você se envolver com a glória de Deus e com o poder de Deus. O crente não pode continuar na mesmice, tá? Ele tem que crescer. Paulo fala que muitas vezes ele tinha que dar leite para alguns, porque não crescia. E ele fala assim, esse tempo já passou, entendeu? Já passou, chega de leite. Nós vamos crescer, e quando nós crescemos, devemos buscar coisas maiores, experiências maiores, que nós temos que nos colocar diante de Deus, numa capacitação tal de que Deus possa nos usar, e possamos testemunhar do que Deus fez, e está fazendo, e vai fazer em nossas vidas. Fortalecimento espiritual, querido, isso é muito importante. Como é que eu vou crescer? Ou eu vou ser capacitado espiritualmente, tá? Palavra, oração, adoração, discipulado, é isso, o processo é esse. Não tem. Agora, cada vez que você abre mão disso, tá? Você vai se estagnizar. Cada vez que você abre mão de ler a palavra de Deus, você vai parar no tempo. Cada vez que você abre mão de um discipulado, você vai deixar de crescer. Cada vez que você abre mão de um culto, você vai deixar de crescer. Cada vez que você abre mão, certo? De um ensinamento, tá? Você vai deixar de crescer. É simples assim. Quando nós, por exemplo, quando o médico, né? Um engenheiro, profissional liberal, ele está pronto para poder desenvolver a profissão dele, certo? E ajudar, né, muitas pessoas e até conquistar coisas para si diante daquele trabalho. Ele, sabe como é que aconteceu com a vida dele? Para chegar nesse ponto, ele começou aprendendo, né? Diga ele letra A, B, C, babá, bebê, mesma coisa. Mas se ele
né? Mas ele foi o quê, né? Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, foi crescendo. Esse é o processo natural, né? E um dia ele era bebê, agora já é homem. Mas às vezes tem pessoas que passam 15, 20 anos na igreja e você não vê esse crescimento. A pessoa fica estagnada. Mas eu profetizo que você vai crescer. Desperta, igreja. Talvez nós poderíamos estar em outro estado, em outro contexto, né? Em outra dimensão. Mas apenas preferimos, porque muitas vezes é mais confortável. Tá? Porque você não vai conquistar nada, não ir além, se não sair do seu conforto. Você acha que a pessoa, né, fazer uma faculdade, fazer especialização, você acha que ele vai fazer assim, vai cair do céu? Não. Há um investimento pesado em todos os aspectos. Então, sem investimento na vida espiritual, não há crescimento espiritual. Essa é a verdade. Então, nós vamos crescer. Olha, uma das coisas mais extraordinárias é que a capacitação espiritual do sobrenatural vem de Deus. Mas Deus só vai usar o que você tem. Só vai usar quem está disponível. Só vai usar quem deseja ser usado. Entendeu? Quanto mais você se entregar a Deus, mais Deus vai ter você nas mãos dele e vai usar você poderosamente. É simples assim. Muito simples. Eu quero, né? Eu quero ser homem de Deus, cheio de Deus e tal, querido. É prático. É a vida espiritual prática. Temos que nos envolver com as coisas que são de Deus. Palavra, oração, adoração, louvor, discipulado, tudo que envolve a Deus. Tudo é importante. Tudo vai lhe acrescentar. Não abra mão de nada do que Deus está lhe oferecendo, do que Deus está te dando para você ter. Todas as armas espirituais são necessárias para que a gente possa ser capacitados e termos nosso crescimento espiritual, até chegarmos aonde? A estatura de varão perfeito. Que só vai acontecer lá no céu. Mas o alvo é esse, interessante, né? É um alvo que você não vai alcançar aqui na terra, porque ninguém vai alcançar na terra a estatura de varão perfeito, mas é o alvo. Ou seja, é a referência, para que você entenda que você nunca vai crescer o suficiente aqui na terra. Todo o crescimento espiritual vai terminar lá nos céus. Eu tenho, isso é uma coisa minha, tá? Coisa minha, você pode falar, não foi o apóstolo Ilan que falou, né? Não sei se não tem base bíblica, mas é uma coisa que eu imagino, certo? Que quem não cresceu aqui espiritualmente, quando chegar no céu, vai ter que passar por um processo de crescimento. Entendeu? Porque lá nós seremos iguais a ele é. Tá? Então, eu acho que se você olhar, você vai passar pela escola dominical por um tempo aí, está salvo, né? Aquela coisa toda, mas vai ter que aprender. Agora os professores lá, só que os professores lá é fera, né? Você vai aprender com Abraão, com Paulo, né? Imagine, e tal. Mas vai ter que passar. Mas é bom, tomara que você, né, faça apenas uma pós-graduação, né? Não precisa chegar lá e começar, né? Digamos assim, no colegial, né? Ou a gente chama o quê no alfabeto? Como é que é? Alfabetização. Porque senão será vergonhoso. Mas se só para assim, quando você está na igreja, eu tenho 20 anos de batizado, né? Você está fraco, viu? Não aprendeu nada. Quem é o seu pastor? Vai dizer que eu sou culpado ainda, né? E tal. Vai o pastor Ilan, lá o apóstolo Ilan e tal. Esse apóstolo sei não, vou chamar ele aqui, vem cá, você não ensinou esse rapaz, não, é? Falei, ensinei, mas ele não aparecia, né? Não ia para discipulado, não estudava, mas eu falei, né? E tal. Vamos lá. Quarto, letra D, determinação e perseverança. Ninguém vai ser crente, ninguém vai servir a Deus, se não determinar no seu coração, em qualquer circunstância, que você é de Deus. Que nada nem ninguém vai roubar o que Deus fez na sua vida. Eu sou de Deus, querido. Eu estou com coronavírus sem coronavírus, com problema sem problema, né? Com lockdown sem lockdown, com dificuldade ou dificuldade, seja deserto ou não. Eu pertenço ao Senhor. O que Deus tem para mim, Ele vai fazer, Ele vai cumprir. Caleb nunca desistiu de Deus. Todos disseram, né? Não podemos, olha, vocês ficam calados aí,
porque nós vamos tomar essa terra, porque foi Deus que nos deu, nós vamos possuí-la. Ou seja, ele determinou no coração de não duvidar da palavra de Deus, não duvidar da promessa. Tem que começar no seu interior aí, querido, sabe? Eu costumo assim, você tem que insistir e nunca desistir. Você tem que perseverar. A Bíblia fala, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Você é crente, permaneça firme na sua fé, não importa o que aconteça, Deus sempre terá o melhor para nós. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e temem a Deus. Eu sou do Senhor. Eu posso viver 40 anos no deserto como Caleb, mas eu não vou perder a visão da promessa. O que Deus cumpriu, Ele vai. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir. E o interessante, né? Que a Bíblia fala que toda aquela geração de 40 anos para cima, que disse não podemos, Deus esperou morrer, para que uma nova geração, que eram os seus filhos, certo? Crescesse e possuísse a terra. Uma geração que não estava contaminada com o espírito de escravo, né? Que eles não deixaram. E dessa multidão toda de jovens, chega uma hora, chega um momento, que os únicos velhos, né? Era Josué e Caleb. Irmãos, se a Bíblia diz que foi assim, eu acredito que foi assim. Entendeu? Desse jeito. Claro que depois a coisa foi se ajustando, né? Naturalmente. Mas teve um período, né? Que os únicos anciãos, né, que haviam no meio daquela multidão eram Josué e Caleb. E quando Josué divide a conquista da terra prometida, certo? E Caleb da tribo de Judá, né? Falou assim, olha Caleb, né, vamos dividir. Aí ele falou assim, não, eu quero a parte que me cabe, que é do Monte Hebron. Ah, mas nós conquistamos aquela terra ali, mas há uns gigantes lá, deixamos um negocinho, né, mais ou menos mal feito e tal. Não, eu vou lá e vou matar gigantes. Porque, presta atenção, Josué, a mesma força, o mesmo vigor que eu tinha lá atrás, naqueles anos, 40 anos atrás, 50 anos atrás, 40 anos atrás, que eu tenho hoje. A minha fé não mudou. O meu vigor não mudou. Aquilo que eu acreditava 40 anos atrás, eu acredito, pelo contrário, eu estou mais forte hoje. Porque eu passei essa experiência todinha e hoje eu estou vendo o cumprimento da promessa de Deus na minha vida. Eu determinei no meu coração de não duvidar, de crer, de perseverar, de permanecer, de não morrer no deserto, até que eu possa possuir aquilo que Deus me deu. E eu vou lá e vou matar gigantes, porque o Deus que está ao meu lado vai me dar força, e todo gigante vai cair. Sabe por que muitas vezes nós perdemos, querido? Não é porque Deus não é poderoso para nos dar vitória, é porque simplesmente ficamos no meio do caminho, tá? Quantas pessoas ficaram no meio do caminho? Quantas pessoas desistidas espiritualmente? Quantas pessoas ansiosas, preocupadas, sei lá o quê? Quantas pessoas que, né, não estão mais nem afim de vir à igreja, tá? Simplesmente perdeu o desejo de adorar o Senhor. O que é isso? Isso nada mais é do que uma porta para que a desistência possa se estabelecer. Mas não é o que Deus tem para você, querido. Deus quer que você seja uma pessoa determinada, perseverante, tá? Sabe, a Bíblia fala que quem retrocede, Deus não tem prazer nele. Quem volta atrás, hoje está crendo, amanhã não está mais, Deus não tem prazer nele. Hoje está crente, amanhã mais ou menos, Deus não tem prazer nele. Falando sempre, aliás, melhorando cada vez mais, se fortalecendo em Deus, crendo cada vez mais em Deus. Ou seja, cada dia você vai se fortalecer. E os gigantes de ontem, tá, podem ser
Pode ser até o de hoje maior do que o de ontem, mas o Deus que lhe deu poder para vencer os gigantes de ontem, vai lhe dar poder para vencer até gigantes maiores de hoje, porque o que importa é a sua fé, é o que você crê, é o que você determina. Eu sou do Senhor e permanecerei no Senhor. Rapaz, o que nós temos encontrado, nós temos visto crentes desviados, fora do evangelho, irmãos, é um negócio sério, é um negócio absurdo. Gente que já foi do altar, gente que já foi usado por Deus, sabe? Até para ganhar almas. O que você imaginar, eu falo assim, meu Deus do céu, por que essa pessoa está dessa maneira? Porque chegou um momento da sua vida que ele simplesmente desistiu. Num tempo difícil, ou até mesmo uma armadilha, não sei lá o quê. Mas eu costumo dizer que muitas vezes a desistência, que é o contrário da determinação, ela vem, às vezes, muito mansinho, ou mansamente. Né? Hoje você não vai para a igreja, amanhã você não lê a Bíblia como antes, já não ora mais, entendeu? Já começa a questionar, que há problema, de repente, aquilo que era tão precioso, tão importante, o diabo lança uma seta dizendo, né, que você não precisa mais disso. E aí o resultado é terrível, é complicado, tá? Querido, lá nos céus, né? Porque interessante que a Bíblia não fala a palavra céu, só fala céus. Lá nos céus, tá? Lá nos céus, porque, né, são vários lugares, mesmo no lugar só. Então a Bíblia fala de céus, né? A porta dos céus. Você nunca vai ver céu, né, no plural, no singular, sempre no plural. E aí lá nos céus, onde vamos habitar eternamente, quem vai estar lá? Aqueles que perseveraram até o fim. Até o fim. Quem ficou no meio do caminho, ficou no caminho. Quem foi que morreu no deserto? Todos aqueles que disseram, não podemos. Todos que disseram que Deus não era poderoso para vencer os gigantes. Todos que disseram que aquilo que Deus prometeu, Ele não iria cumprir. Todos morreram. Mas Caleb permaneceu. Irmãos, uma coisa assim que quando Deus estava me dando essa palavra, né? Deus falou claramente comigo, né? Que os que são determinados e os que perseveram, sempre será, né, a exceção, nunca a regra. Entendeu? Sempre será a exceção. Por isso que nós somos escolhidos. Quem é escolhido, querido, tá? É porque foi escolhido no meio de um número muito maior. É simples, tá? Por isso que o mundo nunca será salvo todo. Isso é bíblico. Mas haverá uma parte, né, dessa nação do mundo que será de Deus. Por isso que Deus nos escolheu. Por isso que Josué e Caleb era a exceção. Todos disseram, não podemos. Mas ele fez calar todo mundo. Ou seja, não mude o meu pensamento. Não mude a minha fé. Não mude o que eu creio, tá? Eu tenho certeza absoluta que Deus vai nos fazer possuir essa terra. E ele esperou 40 anos para isso, querido. Ele era a exceção. Nós somos uma escolha, tá? Deus nos escolheu. E para permanecermos na escolha de Deus, nós somos uma exceção. A verdade é essa. Você não é igual a todos. Você é do Senhor. Você sempre terá, digamos assim, dificuldade e adversidades de pessoas que vão, sei lá, né, criticar você, criar problema em relação à sua fé. Né? Lá no seu trabalho, se tiver 10 pessoas, 2 ou 3 são crentes, a verdade é essa, a maioria absoluta não é convertido. Por quê? Porque nós seremos uma exceção. Raramente você entra num lugar que a maioria é convertida. Porque o crente sempre será a exceção. E ele vai ser provado todos os dias a respeito disso. Todos os dias, querido. Todos os dias será provado. E todos os dias você vai ter que dizer e determinar no seu coração: eu sou do Senhor.
Eu pertenço a Deus e eu não vou abrir mão do que eu sou, porque eu sei o que me espera. Eu sei o que Deus tem feito na minha vida. Eu sei o que eu era e agora o que eu sou. A minha experiência foi real. Eu tenho um Deus que não é utopia. Eu tenho um Deus que está vivo. E eu me relaciono com Ele. Eu falo com Ele, Ele me escuta. Ele me abençoa. Ele me sustenta. Ele estabelece a vontade dEle na minha vida. E todos os seus propósitos vão se cumprir na minha vida. Porque eu sou dEle. Aleluia! Bendito para sempre é o nome do Senhor. E por último, nós temos a letra E e fé, e eu vou juntar as duas. Porque aqui nós temos que ter entusiasmo e fé. Irmãos, o crente não pode ser, em nome de Jesus, uma pessoa angustiada, triste. Uma pessoa para baixo. Nós temos que ser uma pessoa entusiasta, entusiasmado para frente, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Deus já fez coisas grandiosas na minha vida. Ah, querido, se a gente fosse imaginar o tempo que não éramos de Deus, era o que nós somos, é uma diferença absurda. Então nós temos muitos motivos para ser grato, para louvar e para exaltar. Mesmo em adversidades, nós podemos ser pessoas que, de uma forma clara e absoluta, nós podemos transferir nossa alegria, porque temos o Senhor em nossas vidas. E aí você vai ver essa experiência, como eu falei, no final da vida de Caleb. Ele fala para Josué: Josué, o mesmo vigor que eu tinha naquela época que eu disse, tá? Que eu não concordei com aquele povo, que eu criei em Deus, é o mesmo vigor que eu tenho hoje, ou seja, a mesma alegria, o mesmo entusiasmo, tá? Da mesma forma que eu lutei, que eu briguei, que eu chorei, agora eu estou pronto para guerrear. Mas Caleb, você tem 85 anos, mas eu tenho o mesmo vigor, eu tenho o mesmo entusiasmo, porque eu nunca deixei Deus está na minha vida, eu vou lá, vou arrebentar o gigante, vou acabar com ele, Aí Josué, poxa, que velhinho ousado, porque é cheio de Deus, querido. Nós somos cheios de Deus, nós temos a alegria do Senhor. Igreja tem que ser avivada. Aqui não estou falando de movimento espiritual, estou falando de avivamento, sabe? Estou falando de alegria, de você gritar, expressar, sabe? Aquilo que está dentro de você. É você saber que não importa o que aconteça, o Senhor está do nosso lado. Nós pertencemos a Deus. O diabo já foi derrotado, sabe? Jesus Cristo morreu, venceu a morte e o inferno, está, sabe, ressuscitou dentre os mortos, está à destra do Pai, intercede por nós, é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, é aquele que está do nosso lado e nos garantiu a vitória, e pelo seu nome e pelo seu sangue, é impossível nós perdermos. Nós temos que ser alegres. Aqui não estou dizendo que você não pode ter seu luto, você não pode ter sua tristeza, mas isso é algo que tem que vir embora logo. O normal, natural, tá? É você ser feliz. Ah, mas apóstolo, eu não estou ganhando o que eu gostaria de ganhar. Mas você está ganhando alguma coisa, está sustentado, né? Tá? Você está com saúde, né? Então vamos por aí, apóstolo, passou uma situação como é situação ruim, vai levar você a orar mais, a buscar mais a Deus, vai servir como experiência. Você acha que os 40 anos de deserto não fez com que Caleb se tornasse um homem muito mais maduro, muito mais forte, e muito mais, digamos assim, muito mais sensível à voz de Deus? Muito mais, querido. Ele chegou aos 85 anos, né, com uma força espiritual extraordinária. E ele expressava essa alegria. De todos que conquistaram a terra, o mais alegre era Caleb. O mais entusiasmado era Caleb. Acho que era o que mais dançava, era o que mais pulava, era o que mais dava glória a Deus. Né? E ele lutou da mesma forma que todos lutaram. E depois da luta, ele teve que lutar para matar gigantes. Imagine. Ou seja, tem mais gigante, vamos lá. Se tivesse mais, vamos lá. Tá? Então, nós temos que entender isso. Nada pode segurar aqueles que pertencem a Deus.
Nada pode paralisar aqueles que têm a unção do Espírito, que é comprado e lavado pelo sangue do Senhor Jesus. Você é do Senhor, querido. Nada vai lhe paralisar, pelo contrário, cada circunstância adversa, Deus vai te dar uma unção maior para você vencer e se tornar mais que vencedor. Se você crê, dê glória a Deus, diga aleluia, celebra o Senhor, porque Deus é bom. Deus é bom. Entusiasmo, tá? A vida espiritual e fé. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que o crente vai ser crente sem fé? Hã? Quem já viu os céus aqui? Ninguém. Quem já viu Jesus pessoalmente aqui, fisicamente? Ninguém. Se alguém viu, né? Tem pessoas que veem, né? E tal. Mas a experiência dela, né? Se é verdade ou não, ela que vai saber. Né? Ela tem que crer se viu ou não. Mas tudo que nós temos é abstrato. É verdade ou não é? É? Você pode pegar em Jesus, você pode pegar na salvação, nada disso. Porque tudo isso é movido pela fé. Fé é a certeza das coisas que não se vê. Ou seja, quando Josué traz a notícia, aliás, quando os espias trazem a notícia a respeito dos gigantes que havia na terra, certo? E todos disseram, nós não podemos. O que é que Caleb disse? Nós podemos. Porque foi Deus que nos prometeu. Agora eu pergunto, por que Caleb falou aquilo? Por causa da sua fé. Não havia, no contexto humano, todos os espias tinham razão. Tinha razão. Quem falou que ele não tinha razão? Eu estou com um povo que não sabe lutar, porque eles eram escravos, não sabia lutar, não tinha treinamento de guerra, não tinha armas para guerrear, e eles encontraram uma fortaleza, uma terra totalmente fortificada, e com gigantes, com homens poderosos, praticamente impossíveis de serem vencidos. Então, a realidade que eles trouxeram, que era uma realidade, e Caleb estava no meio deles, e viram a mesma coisa, porque Caleb era um dos espias, que representava a tribo de Judá, até isso é profético, certo? Então o que acontece? Eles viram a mesma coisa, tá? A diferença aqui, eles estavam acreditando no processo material, matemático, físico. Nós não podemos porque não temos condições de vencer. Mas Caleb diz, nós podemos porque nós cremos num Deus que pode. É uma diferença enorme e absurda. Uma coisa é você fazer as coisas pelo que você acha, pelo que você pode, tá? Outra coisa é você exercer a sua vida pelo princípio da fé. A fé é outra história, querido. A fé é o sobrenatural. A fé é algo que você não pode fazer e que só Deus pode fazer. E quando você crê, quando nós cremos, nós vamos ver a glória de Deus. Não existe vida espiritual sem fé. Entendeu? A morte pode bater em nossa porta, mas ela não vai entrar. Porque eu vou repreender em nome de Jesus. O problema vai nos sacudir, mas não nos vai destruir, porque maior é aquele que está em nossas vidas. Eu creio num Deus que vai nos fazer felizes, mesmo em tempos difíceis. Um Deus que vai nos prover, mesmo havendo escassez. Um Deus que vai abrir porta onde é impossível essa porta se abrir. Por quê? Porque eu creio, eu tenho fé. E a minha fé não depende de mim, depende da ação de Deus na minha vida. Eu vou crer, mas é Deus que vai fazer. Se você recebe, dê glória a Deus, diga aleluia. Bendito para sempre é o nome do Senhor. Irmãos, em tempos como esse, é tempo de ter fé, é tempo de crer, não é tempo de duvidar, não é tempo de achar, de achismo, é tempo de crer, de acreditar, sabe? De estabelecer que o tempo ruim vai passar. Eu estou falando aqui de um homem que
que acreditou durante 40 anos numa promessa, vivendo um castigo, né, que não era para ele, que ele não plantou, mas por fora da circunstância, ele estava vivendo. Não é assim que acontece? Às vezes, né, quem foi que plantou esse vírus? Não foi nem você, mas a circunstância está nos atingindo. E às vezes nós somos, sim, infelizmente, obrigados a viver uma circunstância que outros plantaram. Mas a diferença é a nossa posição dentro dessa circunstância. Entendeu? Ou seja, Caleb, ele estava na mesma circunstância. Mas ele disse, olha, Deus vai me fazer possuir a terra prometida. Eu vou viver, eu não morrerei. Porque o que Deus falou, porque Deus naquele dia deu uma palavra, olha, apenas Josué e Caleb, mas todos morrerão. Mas apenas Josué e Caleb, porque creram, dessa geração vai possuir a terra. E os seus filhos hoje, que são crianças, que você disse seria, né, digamos assim, lanche para gigante, é eles que vão crescer, e vão crer, e vão possuir a terra. Que coisa extraordinária, querido. Uma coisa assim que eu aprendo, sabe o que é? É que Deus só dá possessão uma geração que crê. Você só vai possuir se você crê. Como é que eu vou mudar a história da minha casa? Crendo. Como é que eu vou acreditar, né, que Deus pode trazer a cura para um familiar meu que pode estar entubado ou no UTI? Crendo. Não tem outra maneira não, querido. Por quê? Porque o normal é que todos pereçam, mas aquele que crê verá a glória de Deus. Aquele que tem certeza que Deus está na frente, é Deus que faz, é Deus que realiza. Então, em nome de Jesus de Nazaré, você precisa ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu fico impressionado que nos tempos mais difíceis, mais adversos, os crentes deixam de ser crentes. Entendeu? Deixam, sei lá, começa a duvidar, e o diabo começa a roubar e minar a sua fé. Mas é nesta hora que você tem que falar em alto bom som. Eu creio. Eu creio que o melhor de Deus está por vir. Deus vai nos dar o melhor tempo de nossas vidas. Depois desse tempo difícil, Deus vai nos dar o melhor tempo de nossas vidas. Apóstolo Irlão, quem lhe garante isso? A minha fé. A sua fé. Eu creio. O que Deus tem falado, Ele vai cumprir. Se você recebe, dê glória a Deus, diga aleluia. Aplauda Jesus bem forte. Vamos ficar de pé. Bendito para sempre é o nome do Senhor. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Então, letra A tem atitude em direção de Deus. Letra B, batismo com compromisso. Letra C, capacitação espiritual, crescimento espiritual. Letra D, determinação, perseverança. Letra E, entusiasmo. Letra F, fé. E eu diria que se eu fosse mais à frente, eu ia achar aqui coisa para o alfabeto todo. Mas se você começar por aí, querido, muita coisa já vai mudar na sua vida. Nós temos que termos olhos abertos, temos que ter espíritos sensíveis para sabermos o que Deus pretende fazer num tempo adverso, num tempo diferenciado. Eu não tenho dúvida que esse tempo pode ser uma oportunidade para você crescer, uma oportunidade de você ver os milagres de Deus na sua vida, uma oportunidade de você ver, né, a provisão de Deus de uma maneira sobrenatural, e você entender, entender perfeitamente que Deus tem cuidado de nós. Levanta a mão para o céu e começa a louvar a Deus, começa a ser grato a Deus. Louve ao Senhor, glorifica ao Senhor, dê palavra de gratidão ao nosso Deus, porque nós pertencemos a Ele. Nós não vamos desistir das promessas, nós não vamos desistir
do propósito que Deus tem nas nossas vidas. Não desistir da nossa fé, nossa vida com Deus. Não vamos desistir. Se nós acordarmos tristes, nós vamos chorar aos pés do Senhor. Se nós nos alegrarmos, vamos celebrar diante do Senhor. Não importa, querido. Nós somos do Senhor. Pertencemos ao Senhor. Nós somos de Deus. Somos povo de Deus. Nós somos do Senhor. Aleluia! Então seja grato. Louve ao Senhor. Glorifique o nome do Senhor na sua vida a cada dia. Nunca desista daquilo que Deus estabeleceu para você. Nunca deixe de crer no propósito e na vida que Deus tem para você. Nunca, porque Deus está acima de tudo. Aleluia! Graças a Deus. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo seus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. Aleluia! Declare comigo. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo seus caminhos. O que eu posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou. Nós te adoramos, ó Pai. E me curou. O que eu posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Se você crê, cante. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Erga suas mãos e adore a Ele. Erga suas mãos e adore a Ele. Levanta suas mãos e declara. O que eu posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. O que eu posso te dar por tudo que tu
mão para os céus e aplauda Jesus bem forte. Bem forte, bem forte, bem forte. Aleluia! Graças a Deus. Deus é muito bom. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que tenha compaixão de ti e venha dar a sua paz. Que o Senhor abençoe sua entrada e sua saída. Abençoe o fruto do teu trabalho, o fruto da tua semente e o fruto do teu ventre. Porque tudo que você fizer, você será bem sucedido. Mas se nesse processo o inimigo se levantar contra você por um caminho, por 7, ele vai fugir de você. E se alguma coisa você for roubado, Deus vai fazer com que lhe restitui 7 vezes mais. Porque a mão do Senhor vai estar sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. E Ele vai prover tudo aquilo que você precisa. E eu te abençoo com essa bênção, na autoridade que há no nome de Jesus. Se você recebe, você que está em casa também, se você recebe, dê um glória a Deus, diga aleluia, aplauda Jesus bem forte, bem forte, bem forte, bem forte. Bendito para sempre é o nome do Senhor. Graças a Deus. Deus lhe abençoe e até a próxima.